Fala galera, começando mais um vídeo para vocês e com vocês aqui no canal. Hoje vamos falar aí a respeito do cantor gospel ou ex-cantor gospel, né? Gessé Aguiar se assumindo publicamente como gay. Eu só quero comentar algumas coisas por detrás desse vídeo que eu percebi que talvez algumas pessoas não percebem. Então, antes de você já olhar para mim e me julgar antes de eu estar julgando alguém aqui, me julgar como um preconceituoso, um homofóbico ou enfim, um religioso, assiste o vídeo até o final e você vai entender o que eu quero dizer e o meu ponto de vista aqui, tá bom? E eu acelerei a velocidade do vídeo, que é um vídeo de 13 minutos, e aí, de acordo com o que ele for falando, eu vou comentando algumas coisas e a minha conclusão final a respeito disso eu vou falar, obviamente, no final. Vamos lá. Oi pessoal, meu nome é Gessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso pra alguns vai ser um choque, né? Ou pra outros não, né? Algumas pessoas vão ficar, meu Deus, eu não sabia. Outras vão falar, eu já desconfiava, acho que como já sempre falo. E outras vão até, né, brincar, chocar um total de 10 pessoas. Mas, na verdade, eu não tô aqui pra confirmar boatos, eu não tô aqui pra afirmar teses e nada disso. Eu tô aqui mesmo pra cumprir, né, e fechar um processo a qual eu venho vivendo, acho que desde os meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu descobri sobre a minha sexualidade. E eu venho de uma família cristã, eu sou de um berço evangélico. E a gente sabe que esse contexto é um pouco complicado pra pessoas que são gays. E eu descobri com 12 anos, mas eu acho que eu não contei pra ninguém a respeito disso, eu guardei pra mim mesmo. Até porque, como eu disse, o contexto que eu vivia, ele reprimia bastante essa questão. Guardei pra mim mesmo, mas com 14 anos de idade já não tava dando conta mais de guardar e sufocar isso dentro de mim, sabe? Eu tive que contar pra minha mãe. Bom, eu já quero comentar algumas coisas aqui. É o seguinte, então, com 12 anos de idade, ele já descobriu a homossexualidade dele, ou seja, com 12 anos ele já descobriu que ele gostava sexualmente de homens do mesmo sexo, né? E com 15 anos de idade, então, ele já decide falar pelo menos para a mãe dele. Então a gente tem o seguinte cenário: 12 anos ele já tem a convicção de que ele é homossexual e com 15 anos de idade a mãe dele já sabe sobre o caso. E aí ele comenta aqui que dentro do contexto de igreja é uma coisa muito difícil de se viver, porque a Bíblia vai falar acerca do homossexualismo, da homossexualidade, enfim. Eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouquinho, vamos dar sequência aí. Se estiver muito rápido, gente, acompanha a legenda, aproveita que tem legenda no vídeo dele aí, vamos lá. Um pouco nervoso, eu tô acostumado com câmera, essas coisas, mas acho que falar sobre isso tem sido muito peculiar, sabe? E quando eu contei pra minha mãe, eu acho que foi um choque, eu acho, não tenho certeza, porque eu acho que muitos pais, eles meio que projetam os seus filhos, né? Tipo, ele nasceu, a gente vai criar ele cresceu, se tornou um jovem, logo mais ele vai entrar na faculdade, logo mais ele vai arrumar uma esposa, vai ter filhos, formar uma família, e é isso. Então eu acho que 90% projetam a vida dos seus filhos assim, e eu acho que os meus pais não foram diferentes desde quando eu era pequeno, eles sempre projetaram quem eu seria na cabeça deles, eu acho que isso é algo natural. E quando a minha mãe se deparou, né, com o filho dela, gay e tudo mais, eu acho que isso meio que assustou ela de certa forma. Contei pra minha mãe, fui sincero com ela. No começo eu não contei pra muitas pessoas. Eu lembro que na época eu namorava com uma menina. Eu cheguei a comentar com ela foi muito empática comigo e teve muita paciência. Logo mais, eu fui crescendo e comecei a descobrir coisas e filosofias que batia mais ou menos com aquilo que eu acreditava e com aquilo que eu tava vivendo. E foi aí que começou realmente uma luta, sabe? Dentro de mim, uma coisa interna. Porque o contexto que eu tava vivendo, ele me pedia pra eu lutar contra aquilo que tinha dentro de mim. Só que ao mesmo tempo, lá no fundo, eu sentia que não tinha muita coisa errada, sabe? Eu sentia que não era uma coisa normal, sabe? Essa sensação. Só que eu precisava lutar justamente pelo ambiente, justamente pelo contexto, justamente pela trajetória que eu tinha, né, caminhado, pela jornada, enfim. Pela minha família, pela igreja, enfim. E eu comecei a lutar. E foi aí que eu comecei a viver, eu acho que literalmente um inferno. Porque eu comecei a reprimir algo dentro de mim que não existia nenhum método. Eu falo isso de coração totalmente sincero. Nenhum método, nenhum. Conseguiu arrancar, sabe, esse lado. E eu comecei a fazer campanha, oração, subir monte, desce monte de propósito, pedir oração pra algumas pessoas e eu orava. Eu lembro que teve madrugada que eu virei à noite, orando e chorando, falando, Deus, tipo, arranca isso de mim, já que isso não é certo, sabe? Tira, pelo amor de Deus. Mano, eu nem consigo imaginar o quanto deve ser difícil você, sei lá, ter esse sentimento, né? Muitas pessoas dizem que nasce com esse sentimento, outras pessoas são levadas a esse sentimento por conta de alguma coisa que aconteceu no passado dela, enfim, não tô aqui para poder afirmar nada, mas eu fico imaginando o quanto é difícil para uma pessoa que gosta de uma pessoa do outro sexo e ter que lutar do mesmo sexo, aliás, ter que lutar contra isso. Cara, deve ser muito triste, né? Ele falando que subiu no monte, fez campanha, chorou, pediu a Deus para que arrancasse esse dele. Cara, isso com certeza deve ser muito triste. E quando eu percebi que eu tava convivendo com algo que não combinava com o ambiente que eu estava e que provavelmente eu teria que viver uma mentira e provavelmente eu não poderia externalizar isso, foi onde eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade. Eu me sentia mais ou menos como uma peça de um quebra-cabeça, que não era aquele quebra-cabeça. E eu comecei a me culpar, sabe? Eu comecei a me auto-sabotar. E eu lembro que diversas vezes durante o dia eu chorava e eu falava, pô Deus, mas é só tirar, sabe? É só arrancar, é só eliminar, é só isso que eu te peço, só isso. E eu comecei a ter esse tipo de luta interna e isso começou a desgastar muito, muito a minha alma e meu coração. E foi onde, como eu disse, eu desenvolvi depressão, desenvolvi ansiedade. Só que eu não queria contar para as pessoas por que eu estava depressivo, por que eu estava ansioso. E foi onde eu comecei a me aproximar muito, 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 muito da questão espiritual com Jesus.
eu sempre gostei muito de compor, sempre gostei muito de escrever. E eu comecei a narrar, através das canções, todos esses capítulos que eu vivi. E foi onde nasceram canções que hoje as pessoas escutam e ajudam elas especificamente nessa área da depressão e ansiedade. Eu acho que a virada de chave na minha vida a respeito disso, né? Eu olhar pra mim mesmo, não me sentir mais culpado de olhar pra mim mesmo e não me sentir mais julgado ou auto-sabotado, foi quando eu tentei o suicídio, mais ou menos ali em 2020. E depois disso, eu parei de frente pro espelho, olhei pra mim mesmo e falei, cara, não tem nada de errado com você, sabe? Não existe nada de anormal, não existe nada de diferente só porque você é gay. E quando eu aderi a essa autoaceitação, foi quando as coisas começaram a se tornar mais leves pra mim. Porque eu olhava e achava tudo muito natural, tudo muito normal, e comecei a me aceitar da forma que eu sou. Então não tinha mais aquela questão de eu me julgar, sabe? De eu me condenar, eu mesmo, sabe? Não tinha mais essa questão. E foi aonde eu comecei a trilhar um caminho, sabe? A viver um processo, a abrir uma jornada, que eu acho que foi o caminho que me trouxe exatamente até aqui agora, onde eu tô. O autoconhecimento foi muito importante pra mim, sabe? Me conhecer. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente tem certeza de que nós somos e nada do que é externo consegue mudar aquilo que é interno dentro de nós. E foi quando eu comecei a olhar para as minhas características, foi quando eu comecei a olhar e falar, cara, tu é um cara incrível, tu é uma pessoa incrível, tu é um caráter incrível, tu é uma índole incrível, e não vai ser a sua sexualidade que vai mudar, sabe isso? Então, agora eu começo já a pontuar algumas coisas, porque ele falou que ele olhou pra dentro dele, falou assim, cara, eu tenho um caráter incrível, eu sou uma pessoa incrível, eu tenho boa índole. A única coisa que me deixa descontextualizado desse ambiente de igreja é o fato de eu ser homossexual. E aí eu já quero começar a falar a minha opinião sobre algumas coisas de que ele está falando aqui. Na minha humilde opinião, o GC Aguiar, com essa postura dele, com essa revelação, com esse lance de se assumir publicamente como gay, ele está sendo muito mais homem do que muito homem por aí que é adúltero, que é pedófilo, que é ladrão, que mente, que fala mal do outro. Por que eu tô falando isso? Porque a grande diferença do pecado do Gessé, e aí eu já discordo dele de achar que no sentido de ser cristão tá tudo ok, tá tudo normal, que ele tem boa índole, tem bom caráter, enfim, é uma pessoa maravilhosa. E por conta desses 3 itens, não tem problema ele ser homossexual. Tá tudo ok que Jesus vai aceitar ele nessa condição que ele está. Aí é onde que entra a minha divergência. Porque no mesmo versículo onde está os maldizentes, os ladrões, os homicidas, os adúlteros, está também os afeminados não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Na mesma passagem que está escrito sobre outras pessoas está falando sobre o homossexualismo ou a homossexualidade. E não venha me dizer que, mas você está querendo comparar um cara apenas porque ele ama outro homem com um homicida. Não, gente, pecado é pecado e ponto final. Independente do qual tipo de pecado, qual tipo de fraqueza que fulano A tem, fulano B tem, fulano C. O convite de Jesus é o seguinte, ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados através do sacrifício dele na cruz. Ele morreu para poder pagar os nossos pecados, mas ele nos convida a nos tornarmos nova criatura. Quem quer vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus diz. E tomar a cruz, o mais difícil, o que é mais pesado da cruz, a cruz ela está carregada de pecado, gente. Jesus morreu na cruz para poder perdoar os nossos pecados. E essa cruz está cheia de pecados, o pecado da humanidade toda, essa natureza pecaminosa do homem, que só é capaz de ser desfeita através do sangue de Jesus, através da misericórdia e graça do nosso Deus, enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar e nos salvar. Então essa cruz, o que é essa cruz? É a gente carregar essa dificuldade de ter uma natureza pecaminosa, abandonando ao mesmo tempo essas práticas. O fardo ele é muito pesado. Mas se a gente deposita em Jesus esse fardo, ele se torna leve. Porque se a gente começar a olhar para Jesus e tentar modelar Jesus, a gente começa a abandonar essas práticas pecaminosas para honrar o sacrifício que ele fez na cruz no nosso lugar. Então, assim, a minha discordância aqui nesse ponto que ele fala é que por ele ser uma pessoa de bom caráter, por ele ser uma pessoa de boa índole, por ele ser uma pessoa maravilhosa, que o homossexualismo ou a homossexualidade dele não tem nada a ver no quesito não social, mas no quesito espiritual, tá? Então vamos dar sequência aqui, eu vou comentar mais sobre isso, sobre mais coisas que tem por trás disso, que talvez vocês não perceberam. Vamos lá.
Escrevi canções que narraram, contaram em detalhes tudo que eu vivi nesse processo da autoaceitação, de até mesmo, né, da autonegação, do autojulgamento. E eu comecei a escrever essas canções, tudo aquilo que eu vivi, sabe? Tipo, tudo aquilo que... Todos os episódios que me levaram, às vezes, a querer me matar, que me levaram à depressão, que me levaram à ansiedade. E eu deixei essas canções guardadas. E ali por meados dos meus 19 anos de idade, foi quando eu comecei a enviar essas canções para algumas gravadoras. E uma dessas gravadoras pegaram as minhas composições e me fez convite para estar cantando e interpretando essas minhas canções. Aqui entra o ponto. O Gessé Aguiar, ele não enviou as canções dele para uma gravadora que não fazia parte do meio gospel. Ele mandou as canções dele para gravadoras do mercado gospel. E o gospel, ele é apenas um mercado. Mas o que financia esse mercado é o dinheiro de dízimos e ofertas dos fiéis. Por quê? Por conta das agendas. Antigamente tinha compra de CDs, que a gente poderia simplesmente falar, não tem nada a ver. Hoje em dia ainda tem as bilheterias de shows, mas a maioria desses shows, as estruturas são montadas, quando não é dentro de um ambiente de igreja, é num palco montado com dinheiro de dízimos e ofertas da igreja. Aqui entra a minha discordância, mais uma vez, tanto com o Gessé Aguiar, se ele já sabia dessa situação dele desde os 12 anos, a mãe dele já sabia desde os 15 anos, por que ele não pegou essas histórias que ele escreveu e mandou para uma gravadora do meio secular, que não fosse do meio gospel. É porque eu entendo que, com certeza, toda a cultura musical dele estava enraizada dentro do contexto de igreja. Por isso, com certeza, as músicas dele, e até mesmo por ele não se assumir publicamente como gay, venderia mais facilmente dentro do mercado gospel. Que é o que eu discordo plenamente. Plenamente. E eu vou falar mais sobre isso. Fica aí. Lá no fundo, bem no fundo, eu sabia, sabe? Que às vezes isso poderia ser uma má ideia, eu tinha muita essa sensação. Só que eu precisava tentar e eu queria muito, porque eu cresci num ambiente onde eu cantava, sabe? E as pessoas chegavam pra mim e falavam, Gessé, um dia você vai cantar, um dia as pessoas vão te ouvir, vão ouvir suas canções, o Brasil todo vai te escutar. Só que eu nunca tive muito essa questão como algo crucial, como algo essencial dentro de mim. Eu só queria produzir as minhas músicas e eu queria muito escutar elas produzidas e cantar, por exemplo, na igreja, sabe? Só isso. Mas eu acho que tudo é um propósito, realmente tinha que acontecer. Eu gravei as músicas, as pessoas escutaram e se identificaram, sabe? O Brasil todo escutou. Pessoas de diversos lugares, de diversas cidades, países me escutaram. E quando eu comecei a perceber que a área que eu mais atingia, que o lugar que eu mais chegava era aquele espaço, aquele ambiente, onde existiam pessoas depressivas, ansiosas, e eu comecei a olhar o perfil dessas pessoas, eu comecei a entender praticamente tudo aquilo que estava acontecendo e tudo começou a fazer sentido pra mim mais ainda. E durante esses 3 anos de carreira que eu tive no meio gospel, eu tive experiências que me machucaram muito, né, mas ao mesmo tempo me forjaram, me construíram, sabe? Tipo, me deixou forte, acho que pra enfrentar esse momento que eu já visualizava lá atrás, desde os meus 12 anos. Só que eu precisava estar pronto. Pô, Gessé, você mentiu pra gente, você enganou a gente, sabe? Você viveu uma mentira, você viveu um personagem, uma fantasia, algo irreal. Não. Eu simplesmente respeitei o meu tempo, eu respeitei o meu próprio espaço. E eu falei, o dia que você estiver pronto, você vai falar, você vai chegar, você vai ser sincero, você vai ser honesto, mas primeiro eu fui honesto comigo mesmo, eu fui verdadeiro comigo mesmo, sabe? E... O único desrespeito que teve, na minha opinião, foi com o dinheiro dos fiéis, né? E aqui, gente, eu não tô falando que as pessoas que estão lá, para ser bem honesto com vocês, eu não concordo com agenda nenhuma com dinheiro de dízimo e oferta. Se o fã de um artista gospel, porque o gospel é um mercado, quer ver um show dele, compra o ingresso e vai pro show. Ponto final. Agora, igreja ficar contratando, e não é barato, tá? Ficar contratando com dinheiro de dízimo e oferta, músico do mercado gospel, para poder cantar na igreja, eu discordo. Seja hétero, seja homossexual, não importa. Até porque a única diferença do cantor gospel Gessé Aguiar para um outro cantor, pode ser um adúltero, por exemplo, outro pastor que pode ser um adúltero, que pode ser um pedófilo, é só que desse pastor e desse cantor está escondido e do Gessé está exposto. E aí é quando eu repito a fala que eu disse. Para mim o Gessé foi muito mais homem do que essas pessoas, porque ele pelo menos está assumindo e aceitando essa condição dele publicamente. Show de bola, beleza. Ele não tem que pedir perdão para ninguém. Se um dia ele se sentir arrependido por conta disso, ele tem que conversar com Deus para lá e é Deus que vai liberar o perdão para ele. Ponto final. Não cabe a nós fazer isso. O que cabe a nós como igreja é estar de braços abertos para a hora que o Gessé quiser voltar, enfim. Só que cabe a nós também mostrar o que está escrito nas escrituras. Hoje nós estamos vivendo a geração da inclusão, mas essa inclusão ela quer mudar alguns conceitos da palavra de Deus. Gente, o ambiente cristão, o ambiente eclesiástico, o ambiente de igreja,
ele tem doutrinas enraizadas da palavra de Deus. Segue quem quer. Você tem aí a sua liberdade de não querer escolher. Agora, impor que a igreja tem que mudar o conceito eclesiástico, tem que mudar as doutrinas bíblicas por conta da sua dificuldade, seja em qual ela que seja, qual área da sua vida pecaminosa que você tem, isso aí não condiz com a realidade dos cristãos. E aí, mais uma vez, o que eu vou falar nesse exato momento, não vem me dizer que eu estou comparando ele com outros fulanos, não. É porque na mesma passagem que está escrito sobre os idólatras, sobre os adúlteros, sobre, enfim, várias outras características pecaminosas, está falando sobre a homossexualidade, o homossexualismo. Então é a mesma coisa que a igreja simplesmente falar assim, olha, assim como acontece em muitos casos, muitas igrejas, por exemplo, que pastores adulteram, atrás suas esposas, em vez deles afastarem esse pastor do cargo ministerial, eles mandam eles para uma igrejinha no interior. Eles vão prestar contas com Deus para lá, mas isso está completamente errado. Então é a mesma coisa que pegar e falar assim, tá bom, vem cá, a gente aceita você do jeito que você é e tá tudo certo, Deus te ama e ele vai te perdoar. Não, Jesus não fala sobre isso. Aí o pessoal vai usar a passagem, eu fico olhando para a mulher adúltera, eu fico olhando para as pessoas que Jesus andava. Jesus, ele foi morto, se você não sabe, por falar a verdade. Então Jesus falou para aquela mulher adúltera, o pessoal queria apedrejar ela, então Jesus foi lá e falou assim, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Mas o que ele fala para aquela mulher? Vai, não peques mais. Não peques mais. Ponto final. Ele não falou com ela assim, tá ok, você tá perdoada, ninguém tem o direito de julgar porque todo mundo é pecador, mas não continua com essa prática. Simples assim. Se a pessoa quer continuar com a prática, ela não tem que fazer a Bíblia ser transformada para se moldar a ela. Esse é o ponto, tá bom? Então assim, o que eu não concordo disso aqui é do Gessé ter vendido a música dele por meio gospel que é sustentado 80% a 90% por dinheiro de dízimos e ofertas dos fiéis, tá bom? E eu vou falar do outro lado também. Vamos lá, deixa ele terminar aqui. E eu sei que hoje esse é o tempo, porque eu tô preparado, sabe, pra entender quem eu sou. Eu estou pronto pra olhar pra mim e me visualizar da forma que realmente eu sou, da forma que realmente eu devo ser, entende? E eu não tô aqui querendo colocar a sexualidade acima de qualquer outra coisa, não. Isso faz parte de mim como um todo, sabe? Da mesma forma que tem o meu caráter, que tem a minha índole, que tem a minha sexualidade, né, que tem a minha essência, tem o meu talento, é tudo junto. Tudo isso faz parte de um todo, faz parte de mim, entende? Então não tem por que olhar pra mim mesmo, tipo, no espelho e, tipo, me condenar por algo que faz parte de mim e eu não vou conseguir mudar, sabe? Não existe cura pra isso, e eu acho que nem precisa de cura pra isso. Eu acho que as pessoas, elas são e elas devem ser quem realmente elas são. E eu tô passando aqui através desse vídeo, justamente... Esse é um grande argumento que choca justamente com as escrituras. Vou voltar um pouquinho para repetir o que ele falou, olha só. Pra isso, e eu acho que nem precisa de cura pra isso. Eu acho que as pessoas, elas são e elas devem ser quem realmente elas são. E eu tô passando aqui através... Eu acho que as pessoas são e devem ser exatamente quem elas são. O convite do evangelho é se tornar uma nova criatura. A Bíblia vai falar que assim como Jesus morreu e ressuscitou, a gente morre para o mundo e começa a viver para Deus. Então isso aqui não está de acordo. Socialmente tudo bem a fala dele, agora espiritualmente, doutrinamente com as escrituras, choca diretamente com as informações de lá. Esse vídeo, justamente pra mostrar pra vocês realmente quem eu sou, sabe? Não dizendo que eu me escondi ou algo do tipo, não, eu só tava me preparando, eu só tava vivendo aquilo que eu tinha que viver e foi o que me preparou pra eu chegar nesse momento aqui hoje. O problema é que enquanto isso, mais uma vez eu toco no ponto, né? Você tava ganhando dinheiro com dinheiro de dízimos e oferta dos fiéis, né? Esse é o problema. Quero dizer pra você que tá aí atrás, que tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão lá naquele lugar que eu estive um dia, se pedir, de esconder, de não se aceitar, de auto se julgar, de auto se sabotar. Eu quero dizer pra você, respeita seu tempo, sabe? Respeita o processo, vai devagar, caminha, vive, adquire experiência e eu acho que no momento certo você vai estar pronto pra realmente alçar um voo, sabe? Pra realmente ser quem realmente você é. Então respeite o seu próprio tempo e quando você estiver pronto, faça o que você tem que fazer. Esse vídeo aqui não é pra eu instigar as pessoas a chegar e gravar todo mundo um vídeo se assumindo ou algo do tipo, não. Esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês que cada um tem um tempo, né? Cada um tem um processo, cada um tem um propósito e é super válido a gente respeitar, né, esses requisitos da vida, pra que no momento certo tudo aconteça de forma natural e linda. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram nesse processo de autoaceitação, a todas as pessoas que não me exporam, a todas as pessoas que me entenderam, a minha família, os meus pais, eles super me entendem, os meus pais super me apoiam, aos meus amigos que sempre estiveram segurando a minha mão, sabe? Cada notícia que saiu, cada boato que saiu, eu olhava e falava, pô, mas eu não tô aqui pra ser algo ruim, eu não tô aqui pra ser um ser humano ruim, sabe? Eu não quero que a minha sexualidade seja um termo que me torne um vilão pras pessoas, porque na verdade não tem nada a ver com isso. Então, as pessoas que me apoiaram, me seguraram na minha mão e estiveram comigo nesse tempo, eu quero muito agradecer vocês por tudo, de verdade. Eu
quero agradecer a todas as pessoas que me olham como um ser humano, como um garoto que sonha, sabe, que sempre teve os seus ideais, que sempre teve os seus objetivos, que lutou por isso. E não só porque eu sou, né, tipo, conhecido, ou porque as pessoas disputam as minhas canções, mas todas as pessoas que acordam cedo, sabe, que vai trabalhar, que lutam, que estudam, sabe, todos os jovens que têm objetivos e sonhos, são pessoas lutadoras, sabe, são pessoas que lutam e são pessoas vencedoras. Enfim, eu sou o Gessé, vou continuar sendo o Gessé, independente de qualquer coisa, independente da sexualidade, independente de qualquer coisa. Eu tô aqui, né, com a minha essência, pra passar pra vocês as minhas mensagens através das minhas canções, e eu espero que vocês abracem, sabe, eu espero que vocês abracem as pessoas que precisam de abraço, que precisam de uma mão, que precisam de serem escutadas a respeito disso, tá bom? Um beijo, e eu sou muito grato à vida por tudo que ela me proporcionou, e principalmente por ter me trago até este lugar que eu tô agora. Um beijo. Então é isso, gente. Qual que é o outro lado que eu falei que eu ia falar? Assim que ele fez essa postagem no Instagram, logo pouco tempo depois, eu consegui ver algumas curtidas de alguns artistas do mercado gospel. Alguns artistas do gospel, alguns cantores, né? E eu vou citar o nome de uma, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal dela justamente batendo de frente, né, com essa normalidade que as pessoas estão tendo de aceitar o pecado dentro da igreja, tá bom? E ela estava batendo justamente nessa questão da homossexualidade. Que tudo bem, a igreja vai aceitar essas pessoas de braços abertos, o nosso dever é amar as pessoas, é falar de Jesus para essas pessoas, mas o convite para o evangelho, novamente falando, é se tornar uma nova criatura, morrer para o mundo e começar a viver para Deus. Uma nova criatura nos tornamos. E ela bate justamente nesse ponto, que as pessoas estão fazendo o convite para a igreja que elas não falam sobre a parte de ter que mudar, de ter que abandonar o velho homem, né, e nascer um novo homem, né, que é a Bruna Carla. E ela foi uma das pessoas que curtiu esse post do Gessé Aguiar. Na minha opinião, é uma hipocrisia muito grande. Uma hipocrisia muito grande porque aí entra o tal do lobby gospel. Eu imagino que ela deve ter um certo nível de amizade com o Gessé, por eles estarem envolvidos nos mesmos cenários. Eu não me recordo se eles fizeram alguma participação junto de gravação de alguma música, mas com certeza eles se trombaram pelas estradas da vida aí, do mercado gospel, e com certeza desenvolveram-se uma amizade. Então, provavelmente por conta desse lobby, dessa amizade, ela curtiu. Assim como outras pessoas. Eu vi Paulo César Baruch curtindo, eu vi o Eli Soares curtindo, eu vi um monte de gente dentro do cenário gospel curtindo. Então, assim, o que me espanta é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para mim é meio incoerente ver algumas coisas que ele fala, como, por exemplo, as pessoas se aceitarem do jeito que elas são e não se aceitarem ser transformadas e sair para o ambiente social. Ok, gente. Show de bola. Cada um se vira com sua vida, vai viver sua vida. No ambiente espiritual, o convite, é outro. O convite é para você, de fato, abandonar. E a partir do momento que uma pessoa famosa, como Gessé Aguiar, que se tornou referência, espelho para milhares de jovens e adolescentes, ou milhões, né, por conta das músicas terem sido visualizadas milhões de vezes, isso se torna muito perigoso, porque aqui no Brasil a cultura de leitura já é ruim. O cristão, a cultura de leitura de Bíblia dele ainda é pior. E aí ele se baseia por referências. E na cabeça de um jovem cristão, um adolescente cristão, a referência é quem está em evidência. Porque esses jovens, às vezes, é ensinado que se o cara está no sucesso, foi Deus que colocou ele lá. Foi Deus que acendeu a carreira dessa pessoa. E muitas das vezes pode ser que não. É o talento, é o esforço, é o trabalho que fez ele chegar lá. E o gospel é um mercado como qualquer outro. Então ele dizer que você tem que aceitar do jeito que você é, né, o evangelho, ele está pregando que o evangelho não precisa de ter renúncia, né? Você pode viver a vida que você quiser, porque é isso aí, pronto, acabou. Então isso é muito perigoso. E o que me espanta é outros artistas gospel, inclusive hipócritas, na minha opinião, nesse caso, como a Bruna Carla, ter batido nesse ponto e ter curtido essa postagem por conta do lobby gospel, da amizade. Eu entendo perfeitamente no ambiente social a questão do Gessé. Se fosse, gente, pra gente poder colocar as escrituras toda de lado aqui, eu falei pra ele, é isso mesmo, cara, você tem que ser feliz, você tem que se aceitar do jeito que você é, show de bola. Até porque eu não tenho esse sentimento de gostar de pessoas do mesmo sexo dentro de mim, então eu não consigo nem imaginar o tamanho que é isso e o quão incontrolável é isso. Eu creio como cristão, na transformação de qualquer homem, independente se o problema dele seja
com homossexualismo, se seja com adultério, se seja com roubo, se seja com qualquer coisa, com mentira, com falar mal dos outros, né? Eu entendo e acredito que Deus pode sim transformar a vida dessas pessoas desde que elas decidem. Agora, a partir do momento que as pessoas decidem se aceitar do jeito que elas são, elas estão negando o evangelho. Tudo bem você não aceitar o evangelho. Só que, por favor, não queiram enfiar isso goela abaixo dentro das escrituras. Fazer a igreja aceitar as pessoas a ter ministério e carreira dentro de igreja, sendo inclusive sustentada por dinheiro de dízimos e oferta dos fiéis, sem ter transformação, sem ter mudança de vida. Tá bom? Eu queria saber a sua opinião sobre esse vídeo. Eu sei que vai ter um monte de gente aqui que eu tô falando A, vai interpretar Z e já vai começar a encher essas caixas de comentário aqui me chamando de homofóbico, de preconceituoso, de não sei o que, mas cara, você tem que ser ou ignorante ou você tem que ser mau caráter para poder ter esse tipo de pensamento. Porque eu construí toda uma linha de raciocínio aqui e não estou julgando ninguém, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, eu estou dizendo o que eu discordo em relação à questão de dinheiro, de dízimos e ofertas de fiéis sustentando esse tipo de carreira. Que eu não concordo com esse tipo de carreira ou qualquer outra carreira sendo de qualquer outro cantor que você conhece. Não concordo com dinheiro de dízimos e oferta sustentar a agenda de cantor gospel nenhum. Se quiser contratar um cantor gospel, se eu fosse pastor de uma igreja e quisesse contratar, eu ia falar assim, gente, a gente está vendendo ingresso aqui para poder chamar tal cantor aqui. Quem quer comprar? Agora, dinheiro de dízimos e ofertas, não. Tá errado. Dinheiro de dízimos e oferta é para sustentar a comunidade, ajudar o próximo, ver o necessitado, o pobre. É isso. É visitar os prisioneiros, é dar comida a quem tem fome, é dar água a quem tem sede. É para isso, é para obra social. Não é para ficar sustentando carreira rica, milionária de ninguém, não. Tá bom? Ego, vaidade de ninguém. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para poder ver outros vídeos como esse. Um abraço. Até o próximo vídeo.